Não estou tentando apenas dizer como você deve negociar, mas também como você pode pensar estrategicamente nesse processo. Isso se tornará evidentemente claro muito em breve. Como introdução, gostaria de me apresentar. Meu nome é Tom Hugart e meu histórico me coloca em uma posição excepcionalmente estratégica e vantajosa para auxiliá-lo. Veja bem, comecei a trabalhar nesta cidade há cerca de 20 anos e na primeira década da minha carreira fiquei sentado observando você negociar. Durante os 10 anos que passei sentado no salão de negociação, gerenciando e protegendo posições, tenho assistido a 100 milhões de transações tocando em fitas. Isso depende inteiramente de como você enxerga e interpreta as tendências de crescimento ou declínio do mercado. Ele realmente oferece uma perspectiva bastante única sobre como 50 mil pessoas negociam ao longo de uma década. Ao observar pessoas interagindo com monitores, seja de casa ou de qualquer lugar no mundo, você poderá captar e entender suas percepções. Notará claramente que há uma tendência comum entre as pessoas de repetir os mesmos erros inúmeras vezes. É algo raro encontrar indivíduos que conseguem sustentar uma sequência de ganhos financeiros ao longo do tempo. Então, quando saí em meio à dor do mercado em baixa em fevereiro de 2009, percebi que a negociação real não tinha nada a ver com análise técnica e análise fundamental. Certamente, é verdade. No início, é um desafio grande, pois não há mais a segurança tradicional do recebimento de um salário fixo mensal. Em vez disso, você está bem em frente à tela, observando. O mercado é seu melhor amigo e seu maior inimigo, dependendo do dia. Dentro de 10 anos, eu imagino que ainda estarei aqui, refletindo. Este ano tem sido excepcionalmente bom, consegui acumular mais de 1 milhão. Perdi quase 90 mil no Natal passado. Você acreditaria? Essa é uma das razões pelas quais sou tão grato à CMC Market por me impedir de negociar em dias de negociação leves. Na verdade, isso é um desafio. Você acreditaria que isso acontecia no almoço e jantar de Natal? Eu acredito que isso é chamado de Boxing Day, uma data especial. Sim, veja bem, nós europeus, nós pagões, celebramos o Natal no dia 24 e você espera cerca de um dia e então você tem o Boxing Day. Estou comemorando o Boxing Day e ao mesmo tempo, não sei se você ainda se lembra do que Dow Jones fez no Boxing Day do ano passado. Não há dúvidas, esta foi a colheita recorde e mais impressionante até agora. O preço das ações caiu 500 pontos na véspera de Natal. Captei as principais tendências de cada movimento. Aproveitei o Boxing Day comprado, mas com o índice industrial Dow Jones subindo 5.600 pontos, é possível que seja a hora de explorar operações vendidas e mudar a estratégia. Comprei lucros e retomei a venda a descoberto, e o Dow Jones Industrial Average subiu mais 600 pontos, tornando-se um dia de alta para 1.100 pontos. Saí de lá e era um jantar de Natal caro. O medo é, sem dúvida, a barreira que afasta muitas pessoas de lucrarem no mercado. Claro, às vezes as pessoas são boas em ganhar dinheiro, mas a tendência é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e perder dinheiro. Acredito que a única razão pela qual sou bom no que faço é por causa do meu relacionamento com o medo. Eu sou o que chamamos de trader de alto risco. Alguns podem chamá-los de traders de alto risco de tamanho institucional. A média das apostas dos traders de CFDs no Reino Unido é 7 por ponto. Minha posição aqui equivale a 750 por ponto de imposto. Isso significa que, se os impostos me desfavoráveis em 2030 pontos, enfrentarei uma perda equivalente ao salário médio anual dos trabalhadores britânicos. Portanto, você precisa ter um relacionamento muito especial com o fracasso e também precisa ter um relacionamento muito especial com a vitória. Nas próximas 2 horas, espero mudar a maneira como você vê as negociações. Agora posso jogar todos os tipos de truques para você.
As bandas de Bollinger, o canal de Zeltner, a média móvel, a linha cruzada, o indicador estocástico, o MACD, o RSI, meu Deus. Passei inúmeras horas estudando-as e tenho certeza de que você também. Mas acredito que você também percebe que, na verdade, não importa o quão bom seja seu domínio da análise técnica, sempre haverá alguns dias em que você se recusará a aceitar suas perdas. Mesmo que sua intenção original seja boa, você simplesmente não consegue fazer a coisa certa. Então, você pode perguntar corretamente: quando o negócio tenho medo, qual é a escala da minha negociação? Claro que estou com medo. Mas a descrição aqui não significa que sou um trader destemido. Não sou nem uma pessoa destemida. Tenho medo de perder a pessoa que amo. Tenho medo de mandar meus filhos. Minha figura não é diferente da de outros pais amorosos. Se você me colocar na varanda e eu olhar para o chão, eu ficaria nervoso? Claro. Mas com a prática vem a experiência. Na verdade, eu acredito profundamente, mais do que nunca, na ideia de que a prática constante resulta na perfeição. E quero apresentar uma análise extensa e detalhada disso na minha explanação subsequente com exemplos. Também tenho medo de postar um tweet completo hoje. Tenho medo de que você não ouça a notícia. Tenho medo de que você ache ridículo. Estou aqui para ouvir como ele administra índices de ações e prometo que lhe darei meus insights únicos sobre como negociar índices de ações. Então, se você é o tipo de cliente que gosta de persistir na análise técnica, prometo que você não voltará de mãos vazias. Mas a verdade é que minha relação com o medo chegou a um ponto de dessensibilização. Não, isso não é certo. Eu trabalhei muito duro. Às vezes os estrangeiros ficam confusos usando essas palavras. Por exemplo, quando um carro se aproxima em sua velocidade máxima, eu me tornei insensível a certos níveis de estímulo que você enfrenta. Tenho certeza de que se fosse possível fazer uma varredura cerebral quando eu estivesse negociando em circunstâncias particularmente tensas, como no Boxing Day do ano passado, você veria que minha amígdala não brilha como uma árvore de Natal. Nem sempre é perceptível que perdi 90 mil porque consegui isolar a sensação. Não consigo bloquear o medo em muitos outros aspectos da minha vida. Se você me colocar na frente da tela da TV, eu assistiria na sexta-feira 13 ou eu não assistiria muito TV. Então, não sei o que há de tão assustador agora, mas sabe, o estilo de Freddy Krueger. Tenho certeza de que vou sentar com um travesseiro como todo mundo. Bem, talvez você não fique sentado com um travesseiro, mas porque eu não gosto de filmes de terror. Mas quando me deparo com situações terríveis na negociação, parece que me desenvolvi imunidade ao medo, o que me permite tomar a decisão certa quando preciso. Pode ser fruto de treinamento ou talvez algo que já carregue comigo desde o nascimento. A realidade é que meu pai conserta aspiradores e minha mãe trabalha como enfermeira, o que me faz questionar o quanto realmente possuo um espírito aventureiro. Argumento que se consigo atingir isso usando técnicas específicas, acredito que você também possui potencial semelhante. No final, a repetição constante é o caminho para a excelência. A prática torna a perfeição. Se você continuar praticando da maneira errada, você só criará um padrão de comportamento que não é adequado para você. Então, o que posso fazer em 2 horas? Bem, ouça, isso não significa que eu me colocaria na liga desses 4 cavalheiros de qualquer forma. Mas Steve Jobs levou apenas 15 minutos para inspirar uma turma de Stanford em 2015 a sair e conectar esses pontos. É mais um trabalho com o coração e Martin Luther King do que com a perspectiva da mente. Ele passou 17 minutos criando resiliência para uma geração e parte do público americano reprimido. Ele venceu. Isso abriu caminho para ele ganhar o prêmio Nobel. Não acho que preciso apresentar outro JFK ou Winston Churchill, pelo menos não quando eu estava no Reino Unido.
Desde que a ESMA estabeleceu as regras no ano passado ou naquele ano? Não, isso foi em agosto e setembro do ano passado e todas as corretoras da UE agora precisam cortar o valor da alavancagem que dão aos clientes. Costumávamos aproveitar a proporção de 200 para 1, agora temos apenas 20 para 1. Outra coisa é que todo corretor deve publicar em seu site quantos clientes estão perdendo clientes. É um pouco como uma empresa de cigarros sendo forçada a colocar avisos em embalagens de cigarros e exibir fotos duras de pessoas em cama hospitalar com enfisema e câncer de pulmão, bem como entre os dois. No entanto, isso não impediu as pessoas de fumar ou, claro, não impediu o interesse das pessoas em negociar. Mas a verdade é que a asma nos ajuda, mas talvez não nos ajude em termos de lucro, embora, se realmente quisermos, possamos resolver esse problema de muitas maneiras. Martin, se você considerar o offshore, ganhará 200 para 1 se quiser. Não, eles nos ajudaram porque, na verdade, enfatizaram a verdadeira natureza do comércio. Veja bem, se houver 100 pessoas aqui, 75 delas estão falhando, como mostrado no site do CMC Marketing. Bem, isso não é mais uma questão de análise técnica. Você não é um trader perdendo dinheiro porque não tem MACD, nem está mantendo uma posição perdendo dinheiro porque não entende a média estocástica ou móvel. Esta não é uma questão de análise técnica. Este é um problema humano. Quanto mais cedo você aceitar que é um problema humano, mais cedo você poderá realmente fazer algo. Acho que esse será o fim do setor de CFDs quando todos os corretores tiverem que publicar estatísticas de ganhos e perdas em seus sites. Mas não é bem assim, porque as pessoas sabem disso, as pessoas percebem disso, mas as pessoas pensam, bem, essas estatísticas não se aplicam a mim, assim como os avisos em embalagens de cigarros não se aplicam a mim. Então, quando nos deparamos com o gráfico, não importa o que escrevo aqui, neste ponto, você pode comprar o mercado. Então, estou comprando o mercado aqui. Estou comprando porque temos uma lacuna e agora estamos negociando lateralmente quando acho que é uma correção do ABCD. Sim, eu conheço minha análise técnica. Por outro lado, também posso dizer não, mas na verdade venderei, porque se houvesse um mercado tão forte, ele não levaria os compradores nem os nossos. Também sabemos que a lacuna de 48% foi preenchida nas primeiras 3 horas de negociação e a lacuna de 78,6% no Dow Jones Industrial Average foi preenchida em 72 horas ou em dias livres de negociação. Mas não é tão interessante saber se esse é um acordo ganho ou um acordo perdido. Talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado. Depende de quantos traders concordam comigo e apoiam minhas transações, tornando-se compradores quando eu compro ou vendedores quando eu vende. Então, como não sei nada sobre o futuro, sempre que as pessoas me perguntam para onde você acha que o ouro irá, para onde você acha que irá, etc., e então dizem, você sabe, venha até mim na semana que vem. Minha bola de cristal foi consertada. É uma brincadeira dizendo às pessoas para pararem de me incomodar, para onde acho que o mercado está indo, porque eu não sou Nostradamus. Eu não tinha ideia alguma. Qualquer um que diga que acredita que o mercado vai se mover em uma ou outra direção faz isso porque tem interesses ou preconceitos em relação a uma ou outra direção. Isso é justo. Se você estiver comprado em Bitcoin, é claro que dirá que o Bitcoin vai subir, mas você acha que vai subir. Você não dirá que acha que o Bitcoin está caindo, você está comprado em Bitcoin. Então, quando as pessoas dizem que acham que os profissionais de marketing estão subindo ou descendo, ou que a Tesla foi atingida de uma forma ou de outra, eu não as perdoo. A opinião diverge significativamente da minha posição estabelecida. Então, se minha entrada for puramente aleatória e eu for um trader profissional, você pode pensar, como trader profissional, você pode ter uma taxa de acerto em torno de 80% ou 90%. Não, definitivamente não tenho a taxa de acerto dos anos 1980 ou 1990. Na verdade, você pode até dizer que se eu estivesse apenas jogando moedas e aplicando gestão de dinheiro, teria uma taxa de acerto melhor. Então, não importa o que aconteça, quanto mais cedo eu aceitar que a natureza do que estou fazendo é basicamente aleatória, mais cedo posso começar a negociar, porque a negociação deve ser feita.
Eu não tinha previsto aquele dia chegar, e certamente não tinha previsto aquele dia chegar, mas essa é a essência do jogo que estamos jogando agora. Será que considero Charles o tão procurado Santo Graal? Não, eu gosto de Charles. Posso engolir até Múndiaro 12 horas por dia e um pouco mais nos fins de semana, se você permitir. Sabe, se não houvesse gramado para aparar, não houvesse janelas para limpar, sabia que eu ficaria feliz em ficar sentado ali e engolir os inúmeros gráficos de ações que analisei apenas para treinar meu pensamento. Entendo bem minha mentalidade, mesmo ciente de que às vezes ela atua como obstáculo em negociações de alto rendimento. Então, por um segundo, não acredito que o gráfico fosse o Santo Graal, assim como não acho que a análise fundamental fosse o Santo Graal. Veja, o problema aqui é, senhoras e senhores, nossos cérebros são caóticos no sentido bom e somos nossos maiores inimigos no sentido ruim. Nosso cérebro é complexo a ponto de perceber padrões ou conexões onde realmente não existem. Esse fenômeno é chamado de apofenia em latim. Agora, se eu quiser traduzir apofenia para uma linguagem comum, seria algo semelhante a um padrão. Então, quando você pensa na natureza dos indicadores, por exemplo, tome alguns indicadores conhecidos comuns como Fibonacci. Suponha que olhemos para algumas das proporções de Fibonacci. Estou um pouco desviado aqui, um pouco sem comentários. De qualquer forma, eu não insisto em fazer anotações. Quando o mercado recua 61%, algumas pessoas acham que este é um momento ideal para comprar ou vender a descoberto, dependendo da direção. Se falhar, ainda haverá uma retração de 78,6%. Deus, por que não jogar fora as proporções de 88,6% e 94,5%? Então, sempre há uma proporção em uma determinada estação. No entanto, minha opinião é que, se o mercado tiver sido negociado para um nível de retração de 78%, se você estiver vendendo a descoberto em 78,6%, você está, na verdade, vendendo a descoberto na tendência atual. Algumas pessoas se opõem a mim. Não estou muito interessado no que os outros pensam. Estou muito mais interessado em esclarecer que qualquer pessoa pode aprender a usar adequadamente os indicadores mais amplamente conhecidos. No entanto, considerando 75% a 80%, talvez 90% das pessoas envolvidas no comércio estejam perdendo dinheiro. Talvez este seja um momento para realmente examinarmos cuidadosamente o que estamos fazendo ao negociar. Veja bem, o propósito da negociação é ganhar dinheiro. O propósito não está correto. A glória não é alcançada através dos nossos esforços. Existe essencialmente um único propósito nas negociações: maximizar os lucros em todas as oportunidades possíveis de mercado. A maneira como você faz isso é começar a pensar de uma maneira diferente. Costumei afirmar que se 75%, 80% ou até 90% dos traders estão falhando, também podemos assumir que esses indivíduos são, na maioria, membros comuns e ativos da sociedade. Eles são inteligentes, articulados, cuidadosos, pagam impostos, cuidam de seus filhos e realizam suas obrigações diárias. No entanto, simplesmente não conseguem negociar com sucesso porque seguem os mesmos padrões convencionais de pensamento que os outros.